Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar desse primeiro majestoso da semifinal, vencido pelo Corinthians, e que teve em Renato Augusto a grande diferença. Não foi um jogo bom, primeiro tempo mais travado, no segundo se abriu mais, mas o Renato decidiu o jogo. E para o jogo da volta? Vamos projetar isso também? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, aquela dica, você precisa baixar o OneFootball. É de graça, não custa nada e é o melhor aplicativo de futebol que existe. Mercado de transferências, tá rolando, a janela tá aberta. Quer ficar por dentro de tudo? Tenha o OneFootball. Você tem tudo em tempo real na palma da sua mão, na tela do seu celular. Se você ativar as notificações do teu time do coração, recebe tudo na hora. Você tem transmissões ao vivo e de graça das principais ligas europeias, vídeos exclusivos, tudo sobre o mundo da bola. E claro, os melhores momentos das séries A e B do Brasileirão. Isso mesmo, assim que terminou o jogo, corre pro OneFootball que você confere os melhores momentos de cada partida. Eu vou deixar o link aqui na descrição, no comentário fixado, você baixa o OneFootball de graça, não custa nada e serve para qualquer celular. Corinthians 2, São Paulo 1 no primeiro tempo, né? Desse grande duelo, desse grande confronto de 180 minutos que vale uma vaga na final da Copa do Brasil. Deu Corinthians em Itaquera, tabu mantido, São Paulo não consegue ganhar lá, agora 18 jogos com 11 vitórias do Corinthians e 7 empates. Mas olha que coisa, o São Paulo jogou bem. Não tão melhor assim do que o Corinthians, porque teve mais a bola, teve mais finalizações, chegou a dominar o jogo em termos de volume em determinado momento, mas não soube o que fazer com ela. E esse foi o pecado mortal do time de Dorival Júnior. Enquanto que o Corinthians não jogou legal, abusou do chutão, foi um time pobre taticamente, afastado entre os setores, abusando do chutão, mas vejam só, tem um jogador que decide. O São Paulo não tem jogadores que decidem. Até tem. Caleri, que sai aos 24 minutos do primeiro tempo. Luciano, que também já tinha sido substituído quando acontece o segundo gol do Corinthians e depois não tem um jogador para fazer essa diferença, para empatar o jogo. Não tem. E o Luciano acaba, inclusive, tomando um cartão que o suspende para o jogo da volta. E um cartão polêmico, a gente vai falar sobre isso também. O fato é, o Renato Augusto foi a grande diferença, o grande clarão criativo, a grande luz que desce sobre o gramado da Neoquímica Arena para entregar criatividade e genialidade a esse time do Corinthians, que, como eu disse, pobre taticamente. Corinthians, no primeiro tempo, não se encontrou. Talvez até você possa entender que jogou dentro do seu limite, que entregou a bola para o São Paulo e que marcou o São Paulo um pouco à distância, controlando o espaço e não sofreu tanto. Tá bem, é uma forma de analisar, mas o fato é que jogando em casa, em que você precisa construir uma vantagem porque tem o jogo da volta, o Corinthians se submeteu a isso. O São Paulo sim teve a bola no chão, trocou passes e, se tivesse mais competência, poderia ter aberto o placar. A questão é que foram dois chutes no primeiro tempo que chegaram mais próximo do gol do Cássio, um do Michel Araújo, outro do Pablo Maia. Vejam só, a finalização mais precisa, que gerou mais perigo foi do Corinthians, de Renato Augusto, a 32 minutos, quando num dos raros momentos ele conseguiu pegar na bola, escapa da marcação do Alisson e dá aquele chute em curva, em que a bola vai rasante, saindo do goleiro, quase beirando o chão, quase raspando a relva, e aí o goleiro faz uma defesa difícil. Ali, o Corinthians tinha chegado numa única vez, porque de resto, o que aconteceu? O São Paulo trocava passes desde a defesa, marcava alto a defesa do Corinthians, que não conseguia sair dali, abusava do chutão de Cássio, Gil, Murilo, buscando o Roger Guedes e o Yuri Alberto, que a bola nem chegava, porque aí os zagueiros do São Paulo tiravam essa bola, a bola voltava para o São Paulo, que tinha a segunda bola, começava a construir no meio e voltava para o ataque no campo ofensivo. E aí a bola voltava para o Corinthians dava o chutão, o São Paulo voltava construindo por baixo e o meio campo do Corinthians desapareceu. Acho que o Lucho escalou mal. Na ausência do Matias Rojas, o ideal é que você tivesse ali um volante, ou dois volantes, né? Mas o Renato Augusto para armar o jogo com os dois atacantes. E talvez até se você quisesse um ponta. Mas eu entendo não começar com o ponta. O Adson entra no segundo tempo e muda o jogo. Mas eu entendo você não começar para dar um pouco mais de estrutura tática. O fato é,
O Fausto Vera não jogou, sono, dormindo o jogo inteiro. Aliás, não se apresentou em 2023, nem de perto aquele jogador que chegou com o Vitor Pereira no passado. O Juan Oliveira também foi mal, mas na verdade é porque a bola pouco chegou nele, ela cruzava por cima de tanto chutão que o Corinthians dava. E aí, como eu disse, na rara chance que o Renato Augusto conseguiu pegar na bola, ele ainda criou uma oportunidade. Mas ele estava isolado lá também, a bola não chegava. O Renato é aquele cara que ele estava mais próximo da área, mas ele tem que jogar vindo de frente para o campo adversário, pegando a bola do primeiro volante, muitas vezes até do zagueiro, descobrindo, né, descortinando o campo à sua frente para poder armar o jogo. Esse é o jogo do Renato. O Renato ficou isolado, o Roger Guedes e o Yuri também, setores muito distantes, não teve compactação, pobre taticamente o Corinthians. No primeiro tempo, envolvido por um São Paulo que teve a bola, mas repito, não soube o que fazer com ela. Vai para o segundo tempo, o jogo abre. Por quê? Por conta da entrada do Adson. O Adson entra no lugar do Juan e dá uma correria pelo lado direito do campo. Aí o Corinthians consegue ter, se não uma triangulação, se não uma troca de passes mais efetiva no meio campo, ter um escape mais pelo lado direito. Mas o gol do Corinthians a 2 minutos, ele surge justamente num tabelamento. Maicon, Adson e a bola sobra para o Renato. Maicon, jogo bem regular, tá? Se o Fausto foi mal, o Juan foi mal, no meio de campo o Maicon conseguiu ser um pouco mais do que se espera dele para se aproximar e na criação ofensiva juntamente do Renato Augusto. Sobra pro Renato e aí ele faz aquilo que ele tem de melhor. E aí o Renato, cara, já é um cara identificado, já é um cara amado pela torcida, ele ainda vai comemorando, beija o escudo e solta um eu te amo, carajo pra torcida, impressionante. Quanto esse cara se torna cada vez mais ídolo, cada vez mais importante, e o Corinthians ficou muito tempo sem ele, né? Acabou sendo eliminado na Libertadores porque não tinha o Renato Augusto, porque quando tem, o aproveitamento do Corinthians em campo é completamente diferente. O Corinthians não tem um coletivo que ajuda, mas tem jogadores que decidem. O São Paulo não tem tanto assim. Talvez tenha dois, Luciano e Caleri. O Caleri sai aos 24 minutos machucado. Aí tem que entrar o menino Juan. E o Luciano, quando sai o 2-1, por exemplo, ele já não estava mais em campo. E quando ele toma o cartão, ele se ausenta do próximo jogo. Então faltou um pouco até de inteligência para o Luciano, que é um bom jogador, que está numa fase interessante, que faz um gol no momento importante. 7 minutos depois do Renato Augusto ter aberto o placar para o Corinthians, dando uma vantagem, o Luciano vai lá e descobre um gol, cara. Descobre um gol porque o São Paulo estava com a bola, mas não estava conseguindo chegar. E a grande sensação que se tinha no estádio naquele momento era: Corinthians faz um gol, bom, agora o São Paulo vai morrer. Não, o São Paulo teve forças para reagir, consegue o gol num azar do Cássio, né? Porque a bola vai no cantinho, bate na trave, volta na perna dele e entra no gol. Foi mais azar do que falha. Num gol em que o Gil perde uma bola, numa disputa, quando ele sai à caça, né, do Juan, e depois, quando ele recompõe, ele ainda fica na frente da área para o chute, não consegue interceptar, ninguém diminui, ninguém aproxima e o Luciano consegue chutar para fazer o gol. Aí ele vai comemorar, não tem torcida do São Paulo. E o grande problema não foi nem ele comemorar na frente da torcida do Corinthians. Acho até que ele correu um risco, né? Porque ele vai lá e encara o torcedor do Corinthians. É óbvio que ia tomar de tudo, não que eu concorde com isso, tá? Mas atos geram consequências, né? Ele vai comemorar na frente da torcida do Corinthians. Ah, Chico, mas você não quer que ele comemore? Não, eu não tô nem discutindo isso, porque eu não sei o que se passa na cabeça de um jogador que faz um gol tão importante numa semifinal de Copa do Brasil e não tem com quem comemorar, o cara quer extravasar. Agora, o grande problema mesmo foi ter dado uma voadora na bandeirinha de escanteio que tem o símbolo do Corinthians. Isso desagradou não só o torcedor, mas os jogadores. O Renato Augusto foi cobrar dele. O Renato Augusto, que é um lorde, né, cara? O Luxemburgo ficou pistola, todo mundo brigou, aquela coisa toda, ele tomou um cartão. E ele tomaria esse cartão. O Rian lá, que a gente falou, né? Pô, o Rian também, o menino jovem lá no Peru, que foi lá, ergueu a camisa do Corinthians e tal, foi expulso. Porque tá na interpretação do árbitro, né, que você vai comemorar. Eu não sei como resolver esse problema. Ele não tinha torcida para comemorar com ele, mas eu acho que ele incita demais quando tem esse combo, né? Você dá uma voadora no distintivo do clube e depois você vai encarar a torcida lá no canto. Só podia dar problema, né? E aí você gera toda essa confusão, é óbvio que o árbitro ia dar um cartão para ele. Suspenso para o jogo da volta. Aí também é difícil, né? É difícil, eu sei que é complicado o jogador se controlar ali. O Dorival mesmo reconheceu que o cartão dele foi bem aplicado e imagino que o Dorival tenha jantado o Luciano no vestiário, porque é uma peça importante que não vai estar presente no jogo da volta. O Caleri pode estar 100%? Pode, mas não vai ter o Luciano. O Corinthians, por outro lado, vai ter o Moscardo, vai ter o Rojas, pode ter o Veríssimo, pode ter mais algum reforço, assim como o São Paulo também, não sei.
Enfim, 3 semanas, gente. Muita coisa pode acontecer e é uma vantagem mínima, mínima. Ainda assim, uma vantagem. Ainda mais pelo que foi o jogo. Porque o São Paulo, quando empata com o Luciano, ele não se acomoda. Pelo contrário, ele cresce no jogo e começa a atacar mais ainda. Até que há 35 minutos, o Murilo descola um lançamento cinematográfico que rasga o campo, cruza o campo 60 metros e ela vai para onde? Para dentro da área onde está Renato Augusto. Aí vejam só como é impressionante a capacidade que tem esse jogador de se desdobrar no campo, de atuar por várias partes do campo, de ser o armador, o finalizador, o genial Renato Augusto. Ele está dentro da área, o Caio Paulista perde o tempo da bola e ele com uma calma toma a frente da jogada e faz parecer fácil o que ele fez. E fuzila o goleiro. Com qualidade, com precisão, com força, com técnica para adormecer uma bola que vem lá do outro lado do campo, lá do outro lado de Itaquera, da zona oeste de São Paulo para a zona leste. Ele domina e consegue fazer o 2-1 a 35 minutos. Num tempo assim, né, decisivo do jogo, em que qualquer uma das equipes que fizesse um gol ali abalaria o outro adversário. E foi o que aconteceu. Quando a gente fala que o São Paulo tem dificuldades ao jogar em Itaquera, é nesses momentos. O São Paulo estava bem. Quando toma o segundo gol, vem a pancada. Foi nítido que o São Paulo sentiu. Sentiu o golpe e teve dificuldades para reagir. E ali o São Paulo poderia até buscar um empate, quem sabe, tal. Não teve forças. Teve uma chegada com o Arboleda até, num lance fortuito. E só, e o Corinthians até cresceu mais na partida. Teve uma chance com o Adson e tal, que ele cortou e tudo mais, chutou em cima da defesa, mas o Corinthians até foi mais proponente do jogo na reta final do que o São Paulo. A não ser nos acréscimos ali, né? Quando aí o Corinthians se retraiu, tentou segurar o resultado e o São Paulo começou a trocar passes para tentar alguma coisa. Foi só o que aconteceu. 2-1, mas muito por conta da genialidade e do talento do Renato Augusto. Não foi um bom jogo do Corinthians, mas é aquele clichê que eu sempre falo aqui para vocês, jogo de Copa não se joga, se ganha. E o Corinthians conseguiu cumprir o seu primeiro objetivo. Significa que ele já está na final? Não, não significa. O São Paulo vai ter que fazer provavelmente vai fazer uma epopeia para desmanchar essa vantagem e conseguir a sua classificação. O Corinthians vai ter que jogar muito no Morumbi para segurar esse resultado, para tentar uma vitória lá, sei lá, para buscar um empate, para levar para pênaltis, não sei. E o São Paulo, por outro lado, também vai ter que jogar muito, porque esse Corinthians, apesar de não ter jogado bem, tem jogadores que decidem. E aí, como eu disse, pode ter o Rojas, pode ter o Roger Guedes jogando muito mais do que jogou aqui. Tá tudo aberto, mas ainda assim não podemos desconsiderar que há uma vantagem. E essa vantagem, ela é do Corinthians, de Renato Augusto. Que jogador. Que jogador fora de série. Ele simplesmente tira um coelho da cartola e resolve o jogo. No momento mais difícil do time na temporada, no momento mais difícil do time no jogo, ele vai lá e consegue 2 gols. Ele não é artilheiro, ele não é atacante, mas ele consegue 2 gols e dá uma vantagem para o Corinthians na semifinal. Que loucura, hein, gente? Comentem aqui o que vocês acharam da partida, o que vocês projetam pro jogo da volta. Tem muito mais conteúdos para você aqui no canal. Até lá, pra gente projetar esse segundo jogo. A primeira batalha vencida pelo Timão. Comenta, inscreva-se no canal, deixa o teu like, eu volto na próxima. Tchau!